Bem-vindo ao Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Meu nome é Marcos Catalian e eu tenho o prazer de apresentar para vocês os resultados do mercado de incorporação vertical residencial de Joinville no último trimestre de 2019, o quarto trimestre de 2019. Esse é um trabalho feito pela Brain com o Sinduscon Joinville e que integra a pesquisa dos lançamentos imobiliários da CEBIC. Vou apresentar para vocês, então, um resumo dos principais indicadores do que aconteceu no último trimestre de 2019, como terminou o ano em Joinville e o que a gente pode esperar para esse ano agora em 2020. Caso vocês tenham interesse, vocês podem buscar essa apresentação com mais detalhes junto ao Sinduscon Joinville. Então vamos lá? Bom, primeiro eu vou falar de lançamentos, depois de vendas, depois de estoque e finalmente de preço. Qual é o grande comentário que vocês podem ver já a partir do próximo slide? O grande comentário é que o último trimestre de 2019 realmente mostrou um grande crescimento, seja em vendas, seja em lançamento, como vocês verão já a seguir. Vocês estão vendo que no último trimestre houve 10 empreendimentos residenciais lançados, que é um número claramente superior aos 2 últimos trimestres e em linha com os principais trimestres de lançamentos imobiliários em Joinville. Esses lançamentos, mais importante, eles foram todos fora do padrão do Minha Casa Minha Vida, ou seja, foram empreendimentos acima do padrão do Minha Casa Minha Vida. Qual é o impacto disso? Isso acaba afetando o valor do lançamento, ou seja, colocou-se em Joinville no último trimestre muito mais VGV para o mercado. Mas o mais significativo, fora esse volume de empreendimentos, foi o número de unidades. Foram 380 unidades lançadas no último trimestre em Joinville, sendo que são 380 unidades fora do Minha Casa Minha Vida, ou seja, padrões estándar, médio e alto. Então isso é muito significativo. E o número que mais impressionou nesse último trimestre, além de ter sido 10 empreendimentos, um volume grande de unidades, o VGV colocado foi muito elevado. Foram 272 milhões lançados em Joinville, ou seja, um VGV muito representativo, que na nossa avaliação da Brain está mostrando que o mercado está apostando nesse crescimento, na retomada do crescimento do mercado imobiliário e principalmente nesses padrões que são financiados com recursos da poupança, com recursos do SBPE. Então ficou devendo um pouquinho do Minha Casa Minha Vida, mas em compensação, para outros padrões, o VGV lançado foi muito expressivo, 272 milhões. Bom, mas a pergunta é, ok, os lançamentos aconteceram. E as vendas? Como é que as vendas se comportaram no último trimestre? Joinville já reagiu? Bom, como vocês podem ver nesse gráfico, as vendas do último trimestre mantiveram-se em linha com os 2 trimestres anteriores. Então nós estamos falando de vendas acima de 400 unidades, 457 unidades, por exemplo, vendidas no último trimestre, com destaque para 25 salas comerciais vendidas, coisa que há muito tempo não se vendia de forma expressiva. Então o estoque comercial também está sendo vendido e o estoque residencial está mostrando uma velocidade desde o início do ano de 2019. Então terminou o ano com um volume de unidades líquidas de distrato vendidas muito significativo. Mais importante, além do número de unidades ter se mantido em linha, também o VGV vendido foi muito elevado. Foram 261 milhões liquidados, vendidos, ou seja, o consumidor, o joinvilense, foi às compras e comprou produtos, inclusive de padrão médio, padrão alto, padrão estándar, ou seja, respondendo a essa nova velocidade de vendas que o mercado está se apresentando. Então a gente pode bem diagnosticar que esse último trimestre de 2019 está apontando para 2020. Mais volume de lançamento, lançamentos fora do Minha Casa Minha Vida e uma velocidade de vendas inclusive maior. Com a taxa de juro baixa, o consumidor está indo às compras. O preço manteve-se de maneira muito equilibrada, com uma pequena oscilação negativa do último trimestre para o trimestre anterior, porém com um valor de R$ 5.883, ou seja, um valor alto, um valor expressivo, preço médio privativo, que lá, naturalmente, como vocês que acompanham essas apresentações já sabem, é um preço médio, ele varia conforme o padrão do empreendimento.
Nessa tabela, a gente consegue, inclusive, ter um olhar não só sobre a incorporação vertical, mas também sobre a horizontal em Joinville e, mais importante, nessa pesquisa a gente já traz o resultado de Araquari, ou seja, a cidade de Araquari, que está conurbada com Joinville, aparece também no mapeamento, sendo responsável por um número muito expressivo de lotes, de loteamentos colocados. Foram 24 empreendimentos horizontais em Araquari, que lançaram mais de 14 mil unidades, restando, no momento da pesquisa, ou seja, no final do ano passado, 4.537 unidades, 4.537 loteamentos, quase todos loteamentos abertos em Araquari. Então, se a gente olhar o vertical disponível em Joinville, o horizontal disponível em Joinville e o horizontal disponível em Araquari, nós estamos falando que a Grande Joinville tem uma oferta total hoje disponível, ou seja, uma disponibilidade de 4.537 unidades, ou seja, um número expressivo, mas que eu reputo que grande parte desse número, como vocês podem ver, refere-se ao lote barato, ao lote econômico, ao lote que está sendo comercializado em Araquari. A disponibilidade sobre a oferta lançada em Joinville está baixa, está em torno de 21%, ou seja, um número bastante saudável, face, por exemplo, ao que se encontra em outras capitais e outras grandes cidades brasileiras. Então o mercado está bem saudável, está com um estoque equilibrado em Joinville. Olhando agora mais detidamente como é esse estoque, o estoque terminou com 1.725 unidades à venda, na mão dos incorporadores, nós vamos ver sim uma concentração bem elevada em empreendimentos do padrão standard e do padrão médio. Então, os empreendimentos standard e médio juntos somaram quase 100 empreendimentos lançados. Naturalmente, eles têm um grande volume à venda, tanto colocado quanto disponível. Então, o padrão standard e o padrão médio com os maiores volumes à venda. Porém, com um bom escoamento. Chama atenção especialmente para o padrão standard, que está com uma disponibilidade sobre a oferta abaixo de 20%. O econômico também vai muito bem, afinal é uma cidade com amplo emprego, uma cidade industrial com emprego de carteira, um bom emprego. A gente hoje só, no final do ano passado, com menos que 200 unidades à venda no padrão econômico, ou seja, mostrando oportunidade sim para o padrão econômico. Como eu havia dito para vocês, o preço vai variar conforme o padrão do empreendimento, Então nessa tabela vocês podem ver que esse preço varia desde o preço mais barato, que é o padrão econômico, que são 3.300, pouco mais de R$ 3.300 o metro privativo, até encontrarmos empreendimentos do padrão super luxo, com mais de R$ 11.000 o metro privativo, Então essa tabela é importante porque mostra essa ampla gama de possibilidades de produto e de preço que Joinville está oferecendo e que terminou o ano passado com esse preço médio global de R$ 456 mil e um preço privativo, do metro privativo de R$ 5.883, como a gente havia dito. Na análise comparativa, que é essa próxima tabela, a gente pode muito bem entender que entre 2018 e 2019, dezembro contra dezembro, o estoque caiu. O estoque caiu um pouco menos que 8%, ou seja, em um ano caiu de verdade o estoque. Ou seja, os lançamentos que ocorreram, somada à velocidade de venda, não foi suficiente para aumentar o estoque, ou seja, teve mais velocidade de venda que lançamento. Resultado, o estoque caiu quase 8% em relação ao ano anterior. Um número bem promissor que aponta para Joinville agora em 2020 para um crescimento da oferta para tentar repor, evidentemente, esse estoque perdido e atender a demanda, porque hoje, dependendo da região que você está em Joinville, não há mais um produto de lançamento disponível, ou no máximo tem unidades remanescentes, pouco significativas. É por isso que nós fazemos uma análise de cluster, como você poderá ver na sequência. O ano terminou então, somando residencial e comercial, com 1.774 unidades vendidas, com 558 milhões à venda, vendidos, ou seja, vendeu-se
arredondando, né, 1.774 unidades e 550 milhões em todo o ano de 2019. É muito, é pouco, é um bom número. Mais de 1.700 unidades, quase 600 milhões, é um bom número. Principalmente quando a gente entende que esses quase 600 milhões são muito próximos dos quase 800 milhões que Joinville terminou o ano à venda. Ou seja, se não se lançasse mais nada, em pouco mais de um ano, todo esse estoque de Joinville, né, evidentemente, se não se lançasse mais nada, se esgotaria. Para terminar essa rápida apresentação, eu mostro o mapa dos clusters, né, onde vocês podem ver rapidamente onde estão os empreendimentos que nós mapeamos e acompanhamos a vida comercial deles, né, todo o desenrolar comercial deles, né, por preço, por metragem, enfim, é uma série de mapas que o associado do Sinduscon Joinville tem acesso. E, obviamente, essa análise ela é feita também cluster a cluster, apenas para exemplificar, o cluster 2 é aquele que concentra hoje quase 70% da oferta disponível, ou seja, a grande concentração está ali. Em outros clusters, a oferta vertical é muito mais reduzida. E também, naturalmente, é o cluster de maior preço, onde está a maior renda da cidade, onde o preço médio chega a pouco mais de R$ 6.300, um preço bem significativo. Se vocês gostaram desse pequeno resumo, procurem o Sinduscon Joinville, associem-se ao Sinduscon Joinville. Esse trabalho integra a grande pesquisa nacional da CBIC e a cada trimestre a gente vai soltar algumas pitadas, alguns números significativos que dão uma ideia do acompanhamento desse mercado. Se inscreva em nosso canal e conheça outros mercados imobiliários que a Brain, junto com as entidades de mercado imobiliário, trabalha para consolidar números que deem uma dimensão do desempenho do mercado imobiliário nacional. Foi um prazer.